Em outro vídeo aqui do canal, eu expliquei em detalhes a identidade da grande meretriz mencionada em Apocalipse 17. No vídeo eu mostro que a grande meretriz é a Jerusalém histórica do século I. Caso você queira assistir o vídeo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Algumas pessoas discordaram do estudo e disseram que a grande meretriz não é a Jerusalém do século I. E aí, as pessoas começaram a emitir várias opiniões diferentes. Confira apenas algumas delas. Discordo, pois acho que Apocalipse 17 se encaixa mais com a Igreja Católica. A grande meretriz de fato é a Jerusalém, e não a Jerusalém do século I. A meretriz representa o feminismo, que é mais um sinal do fim. A grande meretriz é a ciência, onde todas as religiões a aceitam sem indagar nada. A grande prostituta é Roma. A grande meretriz é a Nova Babilônia, que é o Brasil, e o dragão é a China. São as igrejas evangélicas que se venderam a Bolsonaro, que é a besta de Apocalipse. Desculpe, mas creio que a grande meretriz seja Roma. Esse vídeo rendeu mais de 150 comentários e, claro, muitos que não valem a pena nem comentar. Mas eu percebi, pessoal, que vários comentários defendiam a tese de que a grande meretriz é a cidade de Roma, não a Roma atual, mas a Roma imperial da época de João. Por isso, eu decidi fazer um novo vídeo mostrando que a grande meretriz não é Roma, e sim a Jerusalém do século I. Vamos então refletir sobre isso. Em Apocalipse 17, o anjo diz que a grande prostituta está sentada sobre muitas águas. Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. As águas mencionadas por João não se trata de águas literais. Sabemos disso porque o próprio anjo nos dá a interpretação da visão. As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A postura de sentar sobre as águas indica domínio e governo. A grande meretriz, que é a Jerusalém, exercia domínio sobre multidões de pessoas. E você pode se perguntar, mas como que ela fazia isso? E a resposta é, por meio do proselitismo. Ou seja, quando o judaísmo se expandiu, os judeus conseguiram ganhar muita gente para a religião deles. Albert Bell diz o seguinte: ao longo do primeiro século do Império, os judeus em Roma foram numerosos e agressivos proselitistas, tão agressivos que foram expulsos sob Tibério e novamente sob Cláudio. O historiador judeu Flávio Josefo diz ainda que os judeus também ganharam muitos gregos para sua religião. E sem dúvida esse proselitismo fez com que Jerusalém tivesse domínio sobre multidões de pessoas. Então, a Jerusalém do século I se encaixa muito bem na descrição feita por João. E João continua: os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Muitos acham que os reis da terra simbolizam os políticos poderosos de todo o mundo que governam a população mundial. No entanto, o texto fala de líderes religiosos que exercem influência na terra de Israel e não no mundo todo. A expressão os reis da terra aponta para a aristocracia sacerdotal do século I. O que está acontecendo é o seguinte: a cúpula religiosa de Israel e a grande meretriz, ou seja, a população da cidade de Jerusalém, se envolveram numa conspiração contra os seguidores de Cristo. Na linguagem bíblica, eles se prostituíram. João prossegue dizendo: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui, pessoal, muitos se confundem, pensando que o texto está falando da Roma imperial. Afinal de contas, Roma assassinou muitos cristãos. No entanto, o texto fala de Jerusalém, porque ela foi culpada de derramar muito sangue inocente também. Veja, Jesus disse que a Jerusalém da época dele foi assassina. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Portanto, fica claro que a Jerusalém do século I se embriagou com o sangue do povo de Deus. Por fim, o último detalhe que eu quero destacar é em relação ao nome gravado na testa da grande meretriz. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ora, se a grande meretriz é Jerusalém, por que ela é chamada de Babilônia? A grande meretriz é Jerusalém mesmo ou é a Babilônia? O ponto aqui é o seguinte: João aplica um nome pagão a Jerusalém,
porque Jerusalém está recebendo o castigo divino como merecimento de seus pecados. O profeta Isaías fez exatamente a mesma coisa. Ele chamou Jerusalém de Sodoma. Curiosamente, João chama Jerusalém não só de Babilônia. No capítulo 11 de Apocalipse, ele chama Jerusalém de Sodoma, igual Isaías fez, e também de Egito. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ora, sabemos que Jesus não foi crucificado em Sodoma nem no Egito, mas em Jerusalém. Então João está aplicando nomes pagãos à cidade santa. Por isso, quando João chama Jerusalém de Babilônia, ele está conectando o caráter maligno da Babilônia com a Jerusalém prostituta. No Antigo Testamento, a Babilônia destruiu o templo de Deus e levou o povo de Israel para o cativeiro. Semelhantemente, Jerusalém destruiu o seu próprio templo quando ela rejeitou o Messias prometido. Assim, concluímos que a grande meretriz é a Jerusalém do século I e não Roma. Ela se prostituiu e se embriagou com o sangue do povo de Deus. Como resultado, ela foi definitivamente destruída por Deus no ano 70 depois de Cristo.